Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Vamos trazer aí vários temas ligados ao conceito de segurança jurídica no campo, né? E para isso eu estou aqui com o William Martinez, que é advogado especializado em Direito Empresarial, que tem MBA também em Agronegócios pela Exalc USP. Eu estou aqui com o José Guilherme Nogueira, que é o CEO da Orplana, que é a organização que congrega aí todas as associações de produtores de cana, né, do Brasil. Bom, eu queria começar pedindo para o Zé Guilherme apresentar um pouquinho, Zé. Eu acho que o nosso telespectador conhece muito vocês e conhece muito do trabalho da Orplana, mas eu queria que você contasse um pouco hoje qual que é a representatividade, né, dessa entidade, quantos produtores fazem parte, em termos de produção Centro-Sul ou Brasil, quanto que representa hoje, né, os produtores que estão dentro da Orplana. Claro, maravilha, Natália. É sempre um prazer estar com todos vocês. A Orplana hoje é uma organização, né, que congrega 35 associações de produtores de cana no Brasil como um todo. Então, a gente tem associações em Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Alagoas, né? E, claro, sempre tendo a oportunidade de ter mais associações congregando essa organização. Atualmente, a gente representa algo em torno de 80 milhões de toneladas de cana, né? Com cerca aí de próximo a 1 milhão de hectares que esses produtores possuem, né? Ou que eles trabalham em cima desses hectares, né? Pode ser parceiro, pode ser um arrendante, né? 1 milhão de hectares, aí traduzindo em todas essas ações voltadas ao produtor. Tá? Então, a organização ela tem um objetivo muito claro de representar e de defender o produtor em todos os seus interesses, obviamente que principalmente neles os interesses coletivos que são agrupados dentro de uma associação. Perfeito. William, eu queria que você contasse um pouquinho também. Claro. Você estava me contando antes de começar o programa que você tem uma história que você começou numa usina, né? Exatamente. Eu saí do setor de construção civil, né, totalmente, né, dissociado do agronegócio e tive a primeira experiência trabalhando internamente em usina, né, como responsável jurídico, numa usina ali na região de Abaré. Confesso, Nath e José Guilherme, que eu não sabia nem o que era TR. Né? Então, e aí, né, o manejo ali dos contratos, né, e a própria atuação e os desafios da usina me levou a realmente me apaixonar pelo agronegócio. Né? Então, e aí eu fui para uma especialização voltada para o direito do agronegócio. Tive esse desafio corporativo, que foi um desafio que levou realmente a empresa a um sucesso. E aí eu parti para um leque de outras áreas do direito, todas voltadas para o agronegócio. Então, hoje o nosso escritório, ele é 100% voltado para o agronegócio, é a única atividade econômica que nós trabalhamos ali. E aí, entre, né, as várias facetas do direito, a gente trabalha bastante com M&A. Então, salvo engano, dos 4 últimos grandes M&As de usina, nós fizemos os 3. Então, é uma área, minha área de especialização, inclusive. E por esse contato, né, de direito e o contato da operação mesmo, é algo assim que eu reputo apaixonante, né? Trabalhar em usina tem seus desafios, né? Eu até conversando, né, com os amigos recentemente, eu lembro que do refeitório até minha sala dava quase 1 quilômetro, né? E aí a gente tinha que andar, né? E assim, são coisas de usina. Verdade. As primeiras visitas na fazenda, a gente ia de sapato social, depois a gente vai aprendendo que não dá, né? Então, mas é apaixonante. Que bacana. Que marcou mesmo, né? Bom, é por isso que você está aqui hoje com a gente, né, William? Bom, eu queria começar com a primeira pergunta, e aí posso jogar para os dois. Primeiro peço para o William responder, mas, Zé, eu também quero a tua visão. Tranquilo. Como que a gente pode definir o que é segurança jurídica? Está se falando muito disso esse ano, né? Nesse ano, principalmente agora, depois do abril, de segurança jurídica para o produtor rural. O que engloba esse conceito? Claro. Né? A segurança jurídica, ela é previsibilidade, né? Ou, resumindo, é paz. Todo sistema, né, equilibrado e todo sistema organizado, ele depende de normas objetivas, normas claras, que você consiga fazer negócios jurídicos acreditando que no futuro eles vão se consolidar, que no meio do caminho a gente não vai ter nenhuma mudança. É como se a gente estivesse jogando, eu aprendi a regra, estou jogando e tenho a certeza que até o final do jogo aquelas regras vão se manter.
né? E a insegurança jurídica é exatamente o oposto, né? Eu comecei o jogo com aquelas regras, com aquela dinâmica, e de repente, no meio do caminho, isso muda, isso realmente traz uma quebra de expectativa. Né? Então, segurança jurídica é uma expectativa do produtor rural, né, da empresa, voltada para que todo o sistema, não só a lei, né, todo o sistema normativo, o judiciário principalmente, né, a gente discute muito, né, a insegurança jurídica no judiciário, é real, isso é uma verdade, eu como advogado posso falar. Então, a segurança jurídica, ela é um pilar de um Estado... Vou falar algumas coisas jurídicas aqui, mas vou tentar. É o pilar de um Estado democrático de direito organizado. Tá? Em grande gênero seria isso, Perfeito. Segurança jurídica. E Zé, como é que você está enxergando essa questão da segurança jurídica? Isso foi muito discutido no Cana Summit esse ano, né? Foi um dos temas que foram trazidos aí por vários políticos, inclusive. Sim. Eu queria como é que você está vendo isso para o produtor rural, né? Produtor de cana, a usina também, né? Claro. O que acontece no dia a dia? Hoje, o produtor, ele se coloca para tocar um negócio, uma atividade. Você tem todo um regramento, você tem um código florestal adotado, você tem normativas para ele seguir em questão de incêndios, em questões não só ambientais, mas em questões possessórias também. Então, você tem vários itens que estão dentro do escopo do produtor, dentro da vida do produtor. A partir do momento que começam a acontecer, se a sua área estiver incendiada, você pode perder a sua área porque tem a possibilidade daquela área ser repassada para a reforma agrária ou qualquer coisa nesse sentido. Isso aí traz uma insegurança para o produtor, porque isso não estava no combinado, não estava nas regras, né? Então, essa que é a insegurança jurídica para ele. Então, ele sente isso na pele. Ele fala assim, poxa, mas isso não tinha antes, agora tem, agora eu tenho que me preocupar com isso. Poxa, então essa questão possessória, na hora que muda um governo, tem uma situação que posso perder minha terra, nas áreas de fronteira, por exemplo, está acontecendo essa discussão também. Então, assim, são vários itens que acabam entrando na questão possessória, na questão ambiental, na questão até contratual também, que a gente pode depois falar, que mudam. E aí o produtor ele não está preparado para que ela mudou a regra no meio do jogo. Porque esse não é o combinado, né? Não é dessa forma. Você acha que os pequenos estão sendo impactados? Por exemplo, vocês têm observado um abandono, por exemplo, de pessoas que eram produtores e estão deixando por conta dessas questões? Sim, ele fala assim, poxa, é tanto problema na minha cabeça, tantas leis que não estavam previstas, que aí até o Martinez colocou isso muito claro, que isso fala assim, poxa, eu não vou ficar vivendo com essa insegurança o resto da minha vida, porque parece que eu tenho um problema e cada hora muda o jogo, a regra do jogo, e eu tenho que cumprir alguma outra coisa que eu não teria antes. Então você não consegue preparar e nem planejar a empresa, você não consegue colocar um planejamento estratégico, porque muda a regra. Então, se muda a regra, eu não consigo. Então, a previsibilidade e a garantia que aquilo vai ser cumprido precisa acontecer em todas as esferas, na esfera municipal, na estadual e na federal. Mas isso, infelizmente, no Brasil, já dizia, né, o nosso Delfim Neto, que até o passado é incerto. Então, às vezes, a gente tem essas discussões também, até do passado, para saber como que isso está acontecendo e como que está ocorrendo. Perfeito. E aí, Martinez, além das invasões, né, que a gente falou muito, e em abril foi muito falado sobre isso, a gente tem outras questões, né, disputas contratuais, que acho que o Zé falou, restrições ambientais, incertezas tributárias. O que mais impacta hoje o cotidiano do produtor? Acho que se o Zé também quiser falar. A gente sempre trabalha com alguns vetores de risco, né? A gente tem o risco econômico, e esse risco econômico é todo e qualquer setor, né? Nós temos o risco de contratos, nós temos o risco de capital humano, que é a vertente trabalhista, risco tributário, só que o agronegócio e o produtor rural ele tem um risco diferente, que é o risco agrobiológico. E aí eu costumo brincar com os clientes, né? Falar, se você empreendeu no agronegócio, você pode ir para qualquer outro setor que você vai se dar bem. Então, isso é realmente motivo de orgulho, né, para o produtor rural, porque ele consegue realmente assimilar esse risco e tem desenvolvido, inclusive, né, técnicas para poder, de certa forma, regular. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, o risco agrobiológico, aí as tecnologias à disposição do produtor.
Só que, como realmente, né, o produtor ele é muito voltado para a operação, e não está errado, né, porque é o maior risco dele, sim, às vezes algumas questões elas acabam ficando como periféricas. A gente vê, inclusive, Nath, que o produtor ele vem evoluindo para um viés de governança. Né? E a governança, ela nada mais é do que uma gestão desses riscos, principalmente os periféricos, riscos administrativos. Hoje, né, José Guilherme, a gente vê o produtor até olhando muito bem a questão financeira, questão de custos. Isso realmente leva por uma tendência que a gente vê, inclusive, no direito. Que o direito, ele nasceu com o direito agrário. O direito agrário era a relação do homem e terra. É isso que o Estatuto da Terra tutela. Hoje a gente vê o direito do agronegócio evoluindo para questões de financiamento. Hoje o produtor sabe lidar e precisa lidar muito bem com o spread, taxa de juros. Ele precisa entender, por exemplo, os resultados de um projeto. O que é melhor eu fazer aqui? Né? Eu vou fazer uma soja aqui, né, numa rotação de cultura, vai dar resultado? Não vai dar resultado. Vou acabar desvirtuando um outro projeto. Então, assim, são questões que o risco, ele está na nossa vida. É difícil a gente dissociar uma vida sem risco, né? A gente tem um risco, né? Eu posso sair aqui, cair da escada, não, pelo amor de Deus, né? Sim. Produtor não é diferente. O que a gente cria juntos são mecanismos exatamente para mitigar. Lógico, se você quiser, a gente pode até aprofundar né, todos os riscos, né, até para dar um panorama legal para o produtor. A gente vai até acabar fazendo isso, aqui a gente está dando uma linha geral, e eu queria entender também como que é essa falta de segurança jurídica, então, em todos esses assuntos, como que elas interferem no acesso, por exemplo, de crédito rural, financiamento. Sem dúvida. O banco não vai emprestar dinheiro para alguém que está com risco, né, que está sob risco alto, né? Ou quando ele empresta numa taxa de juros muito maior, ou ele pede várias garantias, né, ou aliena alguns bens para que ele tenha aquela segurança, porque o banco também, ele está olhando o risco. Então tá todo mundo, no final das contas, olhando o risco. Então o banco está olhando o risco, o governo também está olhando o risco e o produtor está olhando o risco, tá? Então aí a gente precisa colocar quem é responsável por determinado risco, tá? E com as regras claras e com isso muito bem colocado, a gente consegue tocar. Mas no caso do banco, por exemplo, né, no caso do sistema financeiro, a gente tem hoje dentro da própria Orplana várias associações que têm cooperativas de crédito também vinculadas, que conhecem, que têm uma proximidade maior e que já conhece esse risco também, sabe que isso acaba mudando. Então isso auxilia bastante, mas o sistema financeiro brasileiro ainda como um todo, ele não é visto dessa maneira. As cooperativas de crédito sim, são ótimas, são até mais rápidas, até porque está mais próximo. E alguns outros bancos também, mas não são todos, né? E fora isso, nós temos também até cooperativas de produção, associações que auxiliam o produtor a mitigar esses riscos, a trabalhar com esses riscos e mostrar para os bancos que não é esse também, né, essa tempestade toda e que o risco agrobiológico, né, e o risco do negócio faz parte e o produtor... Faz bastante parte. Certamente vive sob essa parte. Perfeito. Falando de contrato e crédito, né, William? Quais cláusulas contratuais, né, em arrendamento, parceria agrícola e fornecimento de insumos existem para blindar, são essenciais para blindar um produtor de ter algum litígio, algum problema? Claro. Por incrível que pareça, o nosso sistema, o Estatuto da Terra fala que a regra do contrato agrário é verbal. É desafiador, né? Sim. Lógico que... No fio do bigode. Exatamente. Lógico que a prática leva a uma materialização, ou seja, um contrato escrito. E faz total sentido. Sim. Exatamente pelo tema, é segurança jurídica. Um contrato bem feito, ele leva a segurança jurídica. E acho que uma cláusula que assim, ela é, de certa forma, desafiadora. É a cláusula de preço que diferencia contrato de parceria e arrendamento. Assim, acho que hoje, olhando pelo viés fiscal, é a cláusula mais... Lógico, a gente tem outras, mas essa acho que vale a pena até a gente fazer, né, uma rápida abordagem, né? Contrato de parceria. Contrato de parceria, ele tem a natureza de uma sociedade.
claramente. Uhum. Né? O José é meu sócio, nós somos sócios aqui. Isso é parceria. Parceiro outorgante, ele vai entrar, de certa forma, com a terra e benfeitorias, e o parceiro outorgado com produção. Lógico, eu posso ter, né, outros gatilhos ali, terra preparada, sim, mas na maioria das vezes é terra nua ali, né, para produção. Cláusula de preço. Qual é o preço do contrato de parceria? Produto. Qual é o pagamento? Produto. Isso tem que ficar muito claro. Qual é o pagamento, preço e pagamento do contrato de arrendamento? Dinheiro. Não dá para mudar. Sim. Tá? E aí, o que a legislação evoluiu? No passado, nós tínhamos 3 grandes riscos do contrato de parceria. O risco de preço, o risco de produção e o caso fortuito ou força maior. Então, para o contrato ele ser caracterizado como contrato de parceria, nas cláusulas eu precisaria ter esses três cumulativos, tá? Esses 3 riscos. A legislação evoluiu. E aí o legislador foi muito inteligente. Ele falou assim, se você tiver pelo menos um desses riscos, eu entendo que o contrato é de parceria. E isso ajudou. Porque na prática, né, o proprietário da terra, ele não quer o caso fortuito ou força maior. Não. Infelizmente. Ele não quer o risco de produção. Tanto é que a gente trava. Mas ele aceita, de certa forma, o risco de variação de preço, que é o ATR. Então, o que é legal, né? E aí, né, fazendo um adendo, vejam que também a legislação evolui na prática, pela prática. Então, quando a gente fala de segurança jurídica, não é só a imposição da lei para que o produtor cumpra a lei. Não. É também a lei sendo alterada para espelhar a realidade do produtor. Sim. Isso é muito legal. E aí, outras cláusulas, né? Por exemplo, a gente tem as cláusulas socioambientais. Né? Hoje o mercado tem olhado muito, né? Principalmente o mercado bancário, o mercado de capitais, que realmente, né, existe aquele conflito, né? Produtor não cumpre a legislação ambiental. Falácia, mentira. Né? Nós cumprimos, sim. Né? Às vezes o que falta é realmente uma publicidade maior. Isso eu faço uma meia-culpa aqui também como agro, né? Mas são cláusulas extremamente importantes. E são cláusulas, né? Um contrato bem feito, eu tenho uma frase, né? Se você quer ter paz, se prepare para a guerra. Onde que você vai se preparar para a guerra? Fazendo um contrato bem feito. Você não vai brigar depois. Posso contar um caso aqui? Pode contar, claro. Recentemente a gente teve um caso, né, era um caso sigiloso, porque ele era em arbitragem, mas como foi julgado eu já posso falar. Produtor rural, uma área de mais ou menos, salvo engano, acho que 1.000 hectares. Mesmo proprietária, ele arrendou, uma parceria agrícola, desculpa. Em parceria agrícola, ele pegou 50% da área para soja e 50% da área para cana. Isso estava no contrato, 2 contratos diferentes. Assinou o contrato, começou a fazer análise de solo. O que ele fez? Ele falou assim, poxa, mas peraí, essa área aqui, que eu, a princípio, peguei em parceria de cana, ela é melhor soja. E a outra vice-versa. E trocou. Na prática ele trocou, mas não alterou os contratos. Sim. O que aconteceu? A gente teve aquela alta do preço da soja. A proprietária da terra viu uma oportunidade de falar assim, eu quero ganhar mais. Né? Então, eu vou tentar aqui forçar uma rescisão contratual para eu negociar esse contrato. E realmente movimentou primeiro o judiciário, depois a gente foi para uma câmara arbitral. Exatamente porque o fundamento dela, olha, teve uma violação contratual aqui porque você inverteu as culturas. E aí eu faço, né, para quem é do agro, faz sentido? Não faz. Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque o produtor, ele tem aptidão para entender os aspectos, porque ele está correndo risco. Ela travou os riscos dela. Sim. Então, ele tem aptidão para realmente dosar ali, essa área aqui é melhor, eu fiz um estudo de solo, essa área é melhor, eu vou implantar aquela cultura mais favorável. E aí, lamentavelmente, o tribunal arbitral entendeu que houve uma ruptura contratual e rescindiu os contratos. Lógico que depois a gente fez um trabalho bem aprofundado e acabou que as indenizações que nós recebemos pelo nosso cliente compensou. Ele conseguiu produzir, que o processo demorou, ele conseguiu produzir e a gente recebeu. Ou seja, vou falar aqui,
acho que não vai dar problema para mim. Depois que já tá qualquer coisa. Não precisa cortar, não. Assim, a proprietária ganhou, mas não levou. Mas foi um risco. Sim. E aí, mas qual seria a solução? Um mero aditamento contratual. Ter sentado e falado assim, estou alterando aqui, vamos aditar esse contrato. Uma cláusula ali num aditamento contratual teria resolvido. Mas vejam que é uma questão lógica para nós do agronegócio, no sentido que não teria problema nenhum, mas o judiciário interpreta diferente. Entendi. Então aí está um risco claro de contratos. E Zé, com relação aos produtores, né? A gente falando mais dos menores, eles têm tido esse cuidado na hora de fazer suas negociações com as usinas? Como é que vocês têm enxergado isso? E como que as associações também ajudam esses produtores, né? Que às vezes não tem uma empresa, alguém por trás para dar essa associação. Como é que eu posso falar? Assessoria. Assessoria, meu Deus. Assessoramento, é isso. Um assessoramento. Sem dúvida, sem dúvida. As associações podem ajudar demais nesse processo, né? Primeiro, que o pequeno produtor, como a Matheus Martinez colocou, ele está preocupado com a operação. Ele quer produzir cana, soja, amendoim, o que for. Ele quer produzir bem feito. Ele já tem risco demais na operação para ele ficar pensando em outras coisas. Então, uma associação em parceria com ele é fundamental, por quê? Porque a associação, além de observar o contrato, verificar as cláusulas, verificar a usina que está entregando, se tem condição de pagar, se não tem condição de pagar, isso a associação ela também olha, ela ajuda nessa verificação. Claro, com a associação que tem um corpo jurídico, que tem uma equipe especializada e que observa tudo isso. Então, isso facilita e o custo para o associado é mínimo, né? Fica dentro da taxa da associação que ele consegue resolver muitos dos seus problemas. Então, quais tipos de problemas que acontecem muito, que eu acho que é legal a gente citar alguns aqui. Por exemplo, tem arrendamento, ou melhor, o produtor vai fornecer cana. Aí, no fornecimento de cana, tá que a palhada é da usina também, e não do produtor. Aí os produtores vão atrás e falam assim, não, mas a palha é minha. Aí a usina fala, não, no contrato de compra e venda de cana aqui, tá que a palha é minha, não é sua. Aí começa a ter discussão, mas se você não me falou nada. E aí você tem muito no processo de negociação, como ele é feito no fio do bigode, depois você passa um contrato para realizar, aí o produtor alega que não foi falado para ele, que não foi especificado. E são muitos detalhes que realmente, né, a parte comercial não consegue falar tudo, mas deveria. Por isso que é fundamental o produtor ter isso junto com ele, um aparato jurídico, que dá suporte para ele, independente de ser dentro de uma associação, dentro de uma Martinez, por exemplo, dentro de qualquer outro escritório, que auxilie ele na verificação, não somente do contrato, mas também do cumprimento daquilo. Né? Porque senão também o produtor fica à mercê de ações jurídicas e de muitas vezes um tribunal que não conhece nada e que vai aplicar, realidade, né? Não vai aplicar a realidade que o produtor vive. Então esse é o grande problema. Perfeito. Exatamente. E aí falando sobre obtenção de crédito, né? E prazo. Quais são as garantias que o produtor pode exigir, né? Penhor, hipoteca rural, alienação fiduciária. A gente normalmente tem duas perspectivas, né? Nós temos a perspectiva do setor bancário. O setor bancário, por regra, ele sempre adotou a hipoteca, né? A hipoteca era a rainha das garantias para os bancos. Só que o que acontece? A hipoteca ela acabou se desvirtuando um pouco por causa da recuperação judicial, né? É um crédito garantido que ele está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Então, é a classe 2 que a gente chama, né? A gente chama a recuperação judicial por classes. Então, os bancos acabaram adotando hoje, em grande medida, a alienação fiduciária. Alguns bancos, principalmente bancos públicos, ainda adotam penhor, por força do manual mesmo, que precisa seguir, mas hoje, em grande parte, a alienação fiduciária. Essa é a perspectiva bancária. Aí a gente tem outra perspectiva, que é o mercado de capitais. Novidade. Né? Então, por exemplo, a gente tem a emissão de CRA. Né? O produtor acessando um mercado, que é um mercado dinâmico, muito capitalizado, como uma nova fonte de financiamento. Predominantemente, o mercado de capitais aciona a alienação fiduciária. Ou, em certa medida, de forma mais grave, a compra da fazenda. Então,
O produtor transfere a propriedade da fazenda e faz a recompra. Isso é muito sério. Muito. E um risco muito acentuado. Uhum. Principalmente quando a gente tem um viés creditório frágil do produtor rural. Ou seja, ele não conseguiu captar nenhuma linha de crédito pelo histórico, pelo inadimplemento ou algo do gênero, e foi forçado a... Ou seja, ele vendeu a fazenda. Para ficar bem claro, ele vendeu a fazenda e ele está recomprando parcelado para receber, para pagar, de certa forma, aquele financiamento. É um instituto jurídico lícito, é possível fazer, mas muito arriscado. Então, a gente tem essas duas figuras. Mas nós temos também a figura do produtor rural vendendo para a usina. Não é anormal a gente entender que usinas passaram e passam por recuperação judicial e às vezes o produtor fica lá com as notas fiscais de cana pendentes, sujeita a um deságio. As usinas se preocuparam, algumas, em montar um plano especial para o produtor, já que ele é um fornecedor essencial, sim, mas mesmo assim, é uma cana que você estava esperando receber naquela safra, você vai receber 3, 4, 5 safras para frente. Ou isso em pode 30 anos. Um com certeza, com certeza. Então, assim, esse olhar, por exemplo, meu cliente, produtor rural, vai vender para uma usina que, de certa forma, existe um risco de inadimplemento, a gente pega uma alienação fiduciária. Por 2 motivos. Não fica sujeito aos efeitos da recuperação judicial e ele tem realmente uma garantia. E aí, o que é legal da alienação fiduciária? Ou vende à vista. E tem um outro mecanismo que a gente faz também. Pagamento por semana. Paga uma semana adiantado, vai colher na cana, paga para entrar a colher na segunda. Sim. Então, assim, também... Lógico. Pagou, entregou. Exatamente. Só que as usinas em dificuldade, não, elas não querem adiantar, porque às vezes não tem caixa mesmo, é uma realidade. Então, assim, o que a gente puder... E tudo isso, construção dentro do contrato. Hoje em dia, o agro, ele precisa, de realmente, de a gente olhar até fora da nossa casa, nós, advogados, temos essa missão de entender realmente os aspectos operacionais para poder entregar algo que o produtor almeje. Nem precisa, como a Natália falou, é o risco de quebrar. Sem dúvida. Eu posso quebrar se eu não receber. Então, faz total sentido o sistema dar essa proteção. Então, resumindo, hoje, predominantemente, alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela é uma propriedade resolúvel. Eu transfiro a propriedade para o José, mas é diferente daquela venda. Tá bom. Por quê? Porque é uma propriedade condicional. Se eu fico com a posse, ele tem a propriedade resolúvel. Se eu pagar, a posse vem. No outro caso, não. Eu já transferi. Se eu não pagar, eu não tenho mecanismos para forçar ele a me devolver, porque já é dele. Não é resolúvel, não é condicional. Tá? Então, um panorama geral aí sobre garantias. Não, legal entender isso. Não sei se eu estou errada aqui. A gente fala de recuperação judicial de usinas, né? Perfeito. E eu não sei se isso é novo, então você me esclareça, porque eu tenho uma impressão de que é um pouco novo. A questão da lei de falências e recuperação judicial para o produtor rural, como que ela funciona, né? E como que o produtor pode, numa situação de crise, recorrer a isso? Perfeito. Esse é um tema bastante interessante, porque o requisito da lei, e a gente tem alguns requisitos ali para pedido de recuperação judicial. Então, por exemplo, a empresa, ela tem que... Até então, a empresa tinha que exercer atividade econômica organizada 2 anos antes da recuperação judicial. Nos últimos 5 anos, ela não poderia ter pedido uma recuperação judicial ou uma recuperação extrajudicial. E aí a gente ficou num limbo, principalmente no produtor rural pessoa física. Por quê? O nosso sistema judiciário, nosso sistema judicial legal, ele fala assim, todo mundo que queira exercer uma atividade empresarial precisa, de certa forma, exercê-la com regras e optando por uma sistemática voltada para a inscrição. Então, por exemplo, vou montar um restaurante. Eu preciso ter um CNPJ não só para fins fiscais, eu preciso ter um CNPJ porque eu vou ter contratação de mão de obra. O produtor rural é o único que pode optar... Física, né? Exatamente. De pessoa física. Então, isso é muito bacana, porque, ou seja, é um diferencial que a lei trouxe de novo para a prática. E ele tem, mesmo na pessoa física, ele tem o CNPJ, mas para fins fiscais. Mas ele exerce na pessoa física. E aí a gente ficou num limbo. Por quê? Se a lei tinha o requisito de eu ter 2 anos de registro na junta comercial como requisito inicial para eu propor uma recuperação judicial, como que fica o produtor na pessoa física? E aí a gente teve alguns embates judiciais,
visando adequar essa regra para o produtor. Fala, ó, tá aqui, ó, eu comprovo, né, que eu tinha atividade na pessoa física, mas eu não tinha inscrição. Por quê? Porque a lei não me obriga. Então, se a lei não me obriga, eu tenho aqui um desvirtuamento dessa lei que me obriga. E aí os tribunais, com bom senso, obviamente, vieram acatando, mas ainda não tinha uma insegurança jurídica, porque você dependia de uma decisão judicial. E aí, vou até fazer um panorama. Quando que o produtor precisa de uma recuperação judicial? Quando ele chegou no limite. Sem dúvida. Então, ele já não tem crédito, ele já tem uma execução, provavelmente já tem uma alienação fiduciária que o credor já está consolidando a fazenda, então ele precisa da recuperação judicial e uma decisão que conceda a recuperação judicial, às vezes na semana que ele propôs. E vocês imaginem eu ter que entrar com uma ação, o juiz falar assim, ó, eu entendo que o produtor pessoa física não pode se beneficiar. Aí eu tenho que ir para o tribunal, via recurso, mandar o juiz aqui, aquela semana foi 15, 30 dias, então a urgência perdeu o efeito no passado. E o que a gente teve? Em 2021, a gente teve uma mudança legislativa que trouxe um regramento específico para produtor rural. E aí, sim, hoje não tem dúvida. O produtor rural pode, sim, se valer da recuperação judicial. Lógico, alguns créditos estão fora. Por exemplo, comprei uma fazenda. Saí comprando, comprei sua fazenda, comprei a sua. Depois que eu comprei, na semana seguinte eu entrei em recuperação judicial e vou te dar um calote. Não, isso não pode. Isso aí não a lei pode. veta. Não. Tá. Por exemplo, alguns créditos e alguns créditos públicos também não. Né? CPR, aí a gente tem alguns gatilhos que deixam, né, o crédito fora da recuperação judicial. Mas é um sistema hoje que está à disposição. William, eu gosto sempre de ponderar a necessidade de uma recuperação judicial. Né? Inclusive, recentemente eu vi, né, acho que em algum evento, acho que na Grishow, né, um especialista de banco falando assim, ó, a recuperação judicial veio para deixar advogado rico. Foi. Né? Foi isso mesmo. De certa forma, não é mentira. Porque é um processo caro. Sim. E alguns profissionais vendem isso como a solução. E às vezes não é. Não é. Tem que olhar assim com muita atenção. É um instituto legítimo. Você chegou no limite entre uma falência, né? E a recuperação judicial, obviamente, a recuperação judicial está à disposição. Mas vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu falei que créditos em alienação fiduciária não estão sujeitos ao efeito da recuperação judicial? Vamos supor que toda a minha dívida está vinculada em alienação fiduciária. Não faz sentido eu entrar em recuperação judicial, porque não vai me resguardar. Né? Ou minha dívida é totalmente tributária. Eu vou entrar em recuperação judicial? Não, por quê? Porque o crédito tributário não se sujeita aos efeitos da recuperação. Lógico, eu tenho um parcelamento melhor dentro da recuperação judicial. Então, acho que se eu puder dar um conselho aqui, Nath, é assim, produtor precisa da recuperação judicial? Ok, faça uma análise financeira primeiro, para ver se a gente não tem outra forma não jurídica de resolver. Né? Os bancos hoje, eles optam por negociar, assim, 1000 vezes melhor até fora da recuperação judicial do que na recuperação judicial. Então, assim, faz uma análise financeira, faz uma análise jurídica. Se tiver outra saída, meu conselho, procura outra saída primeiro. Perfeito. Tá? Bom, agora a gente vai entrar num tema que é muito polêmico, não é? No nosso agronegócio, que é ambiente, meio ambiente, regularização fundiária. Eu queria falar para vocês dois e perguntar para vocês dois, atualmente, quais são os maiores entraves de licenciamento ambiental, tanto para usinas quanto para propriedade de cana, para produtores de cana hoje? Vamos lá. Hoje o produtor de cana, dependendo do estado, ele não precisa ter aquele licenciamento direto, né? Ou melhor, o licenciamento já sai automático para ele. Tá? Então, o licenciamento já sai automático, ele já está apto a tocar a atividade dele rural. O doutor depois pode até comentar isso para a gente. Mas claro que o produtor ele tem um regramento ambiental, ele tem que seguir o Código Florestal, ele não pode desmatar, ele não pode retirar, enfim, as árvores. Se tiver qualquer tipo de supressão, né, que é a retirada de árvore, tem que ser comunicado, tem todo um processo para isso acontecer. E assim, a discussão de meio ambiente, ela é sempre calorosa, quando ela acontece, quando tem alguns fatos que acabam impactando mais. Que tipo de fato, por exemplo?
incêndios. Uhum. Acontece incêndio, a discussão de meio ambiente vem à tona de uma maneira muito forte. Né? Acontecem discussões de fauna também, maior, tal onça está extinta, ou tal bicho está extinto na região XPTO, ou a quantidade de reservas nativas quando era de 1900 e bolinha e agora é muito diferente. Então, isso sempre traz à tona essa discussão. O que precisa ser colocado nós temos um código florestal muito rígido e um dos maiores, né, do mundo nesse tipo de rigidez, quando a gente diz na questão ambiental. Né? Então, não é todo código que tem, no mínimo, aí 20% de reserva legal, que você tem as áreas de APP, né? Que você tem todo o cumprimento, que você não pode fazer a supressão, a torta e direita, que você tem todo um trabalho, e aí você tem em cada estado, você tem também uma regulamentação e uma legislação da conservação do uso da terra, né? Para que todos os nossos recursos naturais sejam ainda aproveitados e a gente possa desenvolver ainda mais. Mas isso precisa ficar muito claro, porque no Brasil nós temos 20%. Na Europa, por exemplo, é 4%. Né? Então, assim, e lá na Europa, ainda quando você deixa uma área sendo preservada, você ainda recebe do governo federal um benefício daquilo. Aqui não, aqui a gente, o produtor faz o trabalho dele ambiental, tem áreas de recarga de chuva e tal, e parece que toda a culpa ou todo o processo é em cima dele. Então, o produtor é o maior aliado nesse processo. Acho que isso precisa ficar muito claro do quanto que o produtor faz, o quanto o produtor traz para o meio ambiente, desenvolve o meio ambiente e, claro, ajuda não só como produtor de águas, mas também no desenvolvimento sustentável do país. Perfeito. Com certeza. Vou comentar, William? Claro, e realmente, né, a gente tem um desafio prático, porque a lei ambiental no Brasil, ela a gente chama de legislação concorrente, ou seja, a União, os estados e os municípios podem legislar. Lógico, cada uma na sua perspectiva, mas é um tema que todos podem legislar, diferente, por exemplo, de outros temas que só a União pode. Então, tem um regramento que é nacional. A legislação ambiental, às vezes, ela acaba sendo bastante desafiadora, porque cada região ela vai ter sua especificidade. É errado? Não, porque a gente tem também, né, uma fauna, a gente tem realmente, né, elementos concretos diferentes em cada parte do território nacional. Só que é um desafio você, de certa forma, conciliar. Então, hoje, na nossa perspectiva, existe sim uma potencial insegurança jurídica por essa atividade concorrente legislativa. Obviamente, eu concordo com José Guilherme que o nosso sistema hoje ele é muito rígido. E eu acho que, de certa forma, o Brasil se propõe, historicamente, a ter uma rigidez do ponto de vista ambiental, pela nossa riqueza mesmo, né, ambiental. Então, isso não é de agora. Só que, de certa forma, o agronegócio ele vem, ao longo dos anos, se tornando um vilão, como se ele fosse o único causador de todos os males que nós temos no mundo. E não é. Não é. Né? E aí a gente pode falar, por exemplo, da moratória da soja. Né? Ou seja, uma legislação da União Europeia, né, que vem fundamentar aqui uma organização entre associações e produtores e trades no Brasil, que tem um viés totalmente administrativo que está dissociado da lei. Ou seja, a lei fala uma coisa e eu venho com uma moratória que, tudo bem, no Mato Grosso ela se tornou lei, mas de certa forma foi uma organização entre players ali para fazer um combinado informal de não adquirir, né, soja de áreas desmatadas. Então, por quê? Para dar uma resposta para o mercado externo. Eu não sou favorável a isso. Nós temos a nossa lei, nós temos a nossa soberania. Na verdade, os mercados externos devem respeitar a nossa soberania. E o Brasil tem potencial, sim, de se colocar numa postura de que, olha, eu sou o produtor. Eu sou o celeiro do mundo. Eu tenho a capacidade de dobrar minha produção sem afetar
áreas de preservação permanente, reserva legal, áreas indígenas, eu tenho. Então, isso é realmente uma moeda de troca para o produtor brasileiro. E aí, quando a gente acaba, vou usar uma palavra até forte, né, se acovardando perante outros players mundiais, a gente acaba perdendo uma oportunidade. Então, assim, resumindo, né, nossa legislação é severa. O produtor rural está pronto para respeitá-la? Sim. Totalmente. Ele faz o CAR já, muita gente já faz CAR, né? Georreferenciamento. Exatamente. Isso também é um ponto porque esses se elementos... ele não fizer, ele não pega financiamento, ele não consegue transmitir o patrimônio, não consegue nada. Exatamente, no cartório bloqueia. Então, e outro risco, né? Por exemplo, quando a gente fala de desapropriação, é um tema também que gera insegurança jurídica. O aspecto ambiental, ele faz total sentido. Sem dúvida. Eu ter uma área muito bem resguardada do ponto de vista ambiental me dá uma proteção, inclusive, contra terceiros, contra o próprio Estado. Então, veja, às vezes o vilão é aquele que até me cobra. Sim. Eu tenho que me defender também. Né? Mas eu sou muito otimista do ponto de vista do futuro do agronegócio, pensando em meio ambiente. Né? O nosso país é uma potência, né? E a gente tem que se orgulhar, né? E aí o produtor precisa se orgulhar disso mesmo e apresentar. Eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que quem não é visto não é lembrado, né? Do ponto de vista ambiental é a mesma coisa. A gente precisa ser lembrado. E como que a gente vai ser lembrado? Sendo visto. Então, é um trabalho nosso também de realmente mostrar, olha, nós fazemos, bem feito, tá aqui, problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem, mas a gente está cumprindo o nosso papel social. Sem dúvida. E na questão de disputas judiciais aí, a questão de você estar dentro regularizado ambientalmente, isso ajuda muito, né? Muito. Você acabou de falar aí, mas eu acho que faz muita diferença até para você ser um fornecedor para alguma indústria, né? Isso tem sido muito importante, né? Não, e até a própria né? Eu como advogado, né? A gente sempre olha, né, o aspecto fático. É uma coisa o que está na legislação. Outra coisa é o que o cliente fez. Né? Vou contar um caso aqui. Eu acho que há 2 ou 3 anos atrás, eu me deparei com um caso de um incêndio, que é, né, no setor sucroenergético é um caos. Né? Me deparei com um incêndio. Uma área assim, considerável, salvo engano, um incêndio de 500 alqueires. E pegou APP, pegou reserva legal. E a gente foi analisar o foco do incêndio. A área fica na beira de uma rodovia, uma caminhonete acabou pegando fogo fora. Pulou. E assim, a gente apresentou isso na esfera administrativa, não conseguiu reverter a penalidade. Então, veja, o fato gerador externo, né, você paga pedágio exatamente para você ter um cuidado ali com as áreas fronteiras ali, a sua fazenda. O foco externo, de certa forma... Óbvio, a gente estava com baixa umidade, estava ventando, é inevitável, afetou, não deu tempo de... E outra, o pessoal, as usinas ao redor foram ajudar, então a gente teve todo aquele aparato, né, de parceria mesmo. O órgão ambiental não anulou, a gente teve que ir para o judiciário, e o judiciário sim anulou por um aspecto lógico. Mas veja, às vezes para o órgão ambiental não é tão lógico assim, isso é risco. Isso não... Imagina, o produtor teve que gastar, teve que contratar honorários, teve que ir para o judiciário para mostrar algo que é lógico. Então, tudo que a gente puder realmente se resguardar, né? Por exemplo, eu tenho a questão do acero. Faz. Mas puxa, dá trabalho cuidar? Dá. Mas, olha, garanto que vai dar mais trabalho você ter que discutir. Por quê? Porque a gente junta uma foto. Eu tenho a torre de vigilância. Junta uma foto. Eu tenho um protocolo escrito ali. Eu tenho 10 parceiros ali que entregam cana. Eu fiz um protocolo escrito entre os 10 de que, se o parceiro da ponta, se pegar fogo na cana dele, os 10 vão lá ajudar. E vice-versa. Isso é uma prova espetacular para a gente usar. Ou seja, antes do fato, o produtor pensou numa organização para mitigar o risco. Vai acontecer? Vai, mas peraí, eu tenho instrumentos aqui que podem mitigar. Então, esse é um elemento positivo para contribuir um pouquinho. Eu gostaria que você falasse, sim. Eu acho que é importante, até porque a gente trabalhou muito em 2 momentos.
há cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, nós trabalhamos muito com uma cartilha do nexo de causalidade. O score, né? Que foi o que os produtores fazem para que reduza o risco de incêndios. Então, o acero sempre foi o principal, o acero limpo, né? O acero com tamanho e ele limpo, foi o principal item que foi colocado. Tem outros obstáculos, cerca, a questão de estar naquele momento do triplo 30, né? Que é o 30 graus, acima de 30 graus, com 30 km por hora de vento e com umidade relativa do ar abaixo de 30%. Então, tudo isso também ajuda, né? É um momento que você tem ali de pegar fogo, mas que o produtor, seguindo a cartilha e ações efetivas dele, ele consegue melhorar a nota. Então, esse foi um trabalho grande das usinas e dos produtores rurais para a gente trabalhar, porque vinha muita autuação falando, não, você não fez nada, porque olha a copa dessa árvore, olha isso, olha aquilo. Então, sempre a culpa era em cima do produtor. Então, esse foi um trabalho grande. E aí, em paralelo a isso, né, trazer informações de como que esse fogo chegou, que essa era uma dificuldade grande. E aí, hoje com os satélites e tal, você consegue pegar o histórico, porque o satélite, ele consegue verificar 2, 3 dias onde que se iniciou aquele foco de incêndio. E muitas vezes, ou melhor, mais de 70% dos casos que inicia ou em áreas antrópicas, onde tem gente ali, ou em áreas de beira de rodovia ou ferrovia, né? Então, assim, não tem jeito. O fogo, ele não nasce. Né? O fogo não é espontâneo, ele tem alguém ateando o fogo. E para isso acontecer, muitas vezes acontece o fogo nas beiras das rodovias, pega em cima de uma cega, de um restante de mato ou de qualquer coisa, e depois ele vai para o canavial. Então o fogo não se inicia no canavial. Ah, mas por você ter o canavial, o risco é seu. Não, nós temos PAMIs, que é o Plano de Ação Mútua integrado, e a gente, né, sempre preconiza que isso aconteça. Então, o produtor trabalhar em cima do PAMI. Ele tem todas as suas ações, ele sabe o que ele fez, ele limpou o acero, ele tem foto, ele tem... Enfim, a gestão mostrando que ele está preparado para aquilo, né? Muitas vezes os produtores têm caminhão-pipa também para ajudar nesse processo, né? Então a Airplana, junto com as associações, faz essa verificação de quantos caminhões-pipa tem, mas nós sabemos que o fogo em canavial, gente, é assim, depois que pegou. É risco humano. Se alguém for lá tentar apagar... o risco pior é o risco de alguém tentar apagar um fogo de uma maneira que não está preparado para aquilo. Né? Então, você tem técnicas após isso. Claro que sempre o ideal é você se preparar, você tomar as suas precauções, você fazer tudo isso. Agora, o que a gente pede muito para o governo estadual, né, aqui do estado de São Paulo, que a gente tem uma ligação muito forte, primeiro, observe as concessionárias, observe a Artesp, vê todas as rodovias e ferrovias e vê como que foram os focos de incêndio, como se iniciaram. Olhem nos satélites, né? Porque a gente falando, parece que nós estamos toda hora nos defendendo. Então, olha o satélite, olha onde que começou o fogo, né? E o produtor fazer o trabalho dele, que é os aceros, que é colher, né, próximo das rodovias, colher antes, colher antecipado, fazer uma colheita... Antes do período mais seco. Antes do período mais seco, né? Nem sempre ele consegue Nem sempre fazer é possível, isso, porque muitas vezes está na mão da usina a colheita. Mas antecipar isso para que esse risco não aconteça e a gente consiga resolver isso de uma maneira tranquila para que a gente não tenha os problemas que a gente teve no ano passado. Bom, eu vou pular para um assunto, depois, se a gente conseguir por tempo, voltamos no que eu queria falar, que era trabalhista. Eu queria entrar na parte de invasões de terras, né? Isso foi muito falado também no evento, né? O Abril Vermelho. O governo do estado de São Paulo tem tido algumas ações aí positivas. E a gente está falando sobre a questão do meio ambiente, que hoje muitos
dos motivos que quem invade a terra diz, ele tem um problema ambiental e tudo mais. Então, em caso de invasão e disputa de posse, né? Quais são os passos práticos e prazos que um produtor ou uma usina podem ter para ajuizar ações de reintegração de posse, por exemplo? Claro. A reforma agrária, ela é prevista em lei, né? E ela tem um racional. E certo ou errado está lá. Mas, realmente, né, o que a gente olha tem um viés sociopolítico por trás disso. É inevitável, né? A gente precisa falar. Né? E precisa falar para a gente entender a raiz do problema. E em uma polaridade, né, quando a gente fala de um viés sociopolítico, essa polaridade se acentua principalmente quando você, de certa forma, na visão, você tem um elo mais forte e um elo mais fraco. Pela perspectiva dessa polaridade, o elo mais forte é o detentor do imóvel. É o produtor rural, é aquele que tem realmente, né, o viés do latifúndio, toda aquela perspectiva histórica. E quando a gente olha a legislação fala assim, eu te garanto o direito de propriedade. Você pode ter seu carro, você pode ter sua casa, você pode ter sua fazenda. Porém, ela é condicionada. Condicionada ao quê? A função social. Então, pela perspectiva legal, o nosso patrimônio, ele tem que gerar uma função social. Uma empresa, olha, ela gera postos de trabalho, ela gera arrecadação de tributos. A fazenda, ela também tem o seu viés social, que é exatamente a produção. Então, hoje, um elemento fundamental para garantir proteção, principalmente olhando uma desapropriação, uma reforma agrária, uma invasão, é eu exercer a função social. E função social, se você quiser facilitar a análise, né, da regra, é produção. E produção, de certa forma, bem feita. Proteção ambiental. Só que, mesmo assim, infelizmente, a gente vê, por esse viés sociopolítico, que às vezes você exerce função social e mesmo assim você vai ser alvo. E aí é o nosso grande desafio. Né? E a gente tem 2 grandes desafios. Primeiro, um judiciário preparado para resolver isso sem maiores consequências e realmente um conteúdo probatório do produtor rural apto a levar para o judiciário essa perspectiva. Né? Então, a gente tem 3 grandes ações de proteção. A gente tem primeiro o interdito proibitório, que é assim, eu tenho uma ameaça, eu estou sentindo que eu vou ter uma invasão. Eu posso me valer do interdito proibitório. Eu tenho a manutenção de posse, ou seja, eu não tive ainda invasão, mas já romperam minha cerca. Tá? O acampamento eu tô com a cerca rompida e o acampamento já está montado ali. E aí, o mais grave, que é realmente a reintegração de posse. Aí eu já fui realmente frustrado na minha posse e eu preciso reintegrá-la. Esses 6 institutos estão disponíveis, né, para o produtor rural. Cada um com a sua perspectiva. E aí, o judiciário também, ele não é tão criterioso na análise. Eu movimentei um interdito proibitório, distribuí ontem ação, o juiz vai analisar o interdito proibitório, mas eu já tive a posse violada, teria que ser reintegração de posse. Não. Essas 3 ações, elas são muito voláteis ali por uma questão temporal. Então, os juízes já estão adaptados a você distribuir uma ação, às vezes no meio do caminho ela mudou. Né? Só que essas ações, elas precisam, de certa forma, estar amparadas em elementos probatórios efetivos. Então, por exemplo, eu tenho uma produção. Puxa, como que eu vou comprovar que eu tenho uma produção? Às vezes uma foto de satélite resolve. Consegui um laudo, melhor ainda. Às vezes eu tenho um agrônomo parceiro, tenho uma associação ali que me disponibilizou esse profissional, eu construo um laudo verdadeiro, obviamente, e comprovo a função social. Só que, além do judiciário, a gente tem outros mecanismos. Né? Então, por exemplo, a gente tem mecanismos administrativos, um boletim de ocorrência. Sim. Isso é real, eu preciso fazer. Né? Eu fazer uma denúncia no INCRA também é possível. Mas o que é importante? A gente teve
a gente chama de ADPF, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Quem julga isso? O STF. Eu não vou lembrar, salvo engano, é a 858 ou 828, eu não vou lembrar o número dela aqui. E ela foi uma ação proposta por um partido político na pandemia. E qual foi o foco? O foco primeiro foi urbano. Olha, como estou aqui, né, num cenário totalmente anormal, nesse período vamos suspender todas as reintegrações de posse. Principalmente as coletivas. Por quê? Porque eu não tenho onde colocar esse pessoal, o risco de infecção, né, era generalizado, a gente sabe, todo mundo passou. Então, essa DPF foi proposta. Ela começou pelo viés urbano e, no decorrer do processo, veio a tese também de extensão para os imóveis rurais. Eu sou contrário, porque, de certa forma, já existe, a ocupação já é precária. Então, eu manter uma ocupação precária, ela é totalmente contrária a uma política sanitária que eu estou querendo resguardar. Mas, enfim, aconteceu. Só que, por incrível que pareça, né, às vezes algumas coisas acontecem e a gente acaba conseguindo extrair algo de positivo. Nessa DPF, a gente teve a obrigatoriedade dos tribunais de montar um conselho dentro dos tribunais para sistematizar essas retomadas e a reintegração de posse. Então, hoje, esse é um conselho multidisciplinar, normalmente é um juiz ou um desembargador, aqui em São Paulo é uma juíza, que ela, junto com as forças políticas, junto com as forças policiais, ela organiza a reintegração de posse numa data, com uma perspectiva social organizada, para evitar conflito. Assim, então, nós temos os mecanismos administrativos, temos os mecanismos jurídicos, os tribunais têm evoluído, e aí eu queria deixar um conselho. Né? A gente sempre fala, poxa, mas a propriedade é minha, eu estou me sentindo lesado, posso ter a minha integridade física afetada, né? Então eu vou me defender. Evitar isso. Né? Puxa... Evitar confronto. Confronto direto. Por quê? Primeiro, é um risco acentuado. Às vezes você está sozinho ali, com a sua família, e tem 100 pessoas invadindo, né? E outra, a consequência jurídica, a gente tem uma vedação do que a gente chama de autotutela. Né? Em algumas coisas eu posso ter autotutela. Para defesa patrimonial e pessoal, a autotutela, ela não é indicada. E ela é até vedada pela legislação, que a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, eu tenho a razão, mas quando eu uso esse exercício arbitrário, eu acabo perdendo a minha razão. E a legislação tutela isso. Então, tomar esse cuidado. Né? Procura os meios legais, né? Procura o judiciário, de uma forma organizada. Não é fácil. Não é agradável. A emoção é o pior. É o pior. Mas evitar um problema futuro. Né? A gente tem casos aí, né? O próprio Abril, né, Vermelho, ele é fundamentado numa desocupação que, certo ou errado, morreram muitas pessoas. Né? Mas não vai entrar no mérito aqui, mas quem estava certo, quem estava errado, aconteceu. E aconteceu por um viés que, para o proprietário da área, foi prejudicial. Por um viés político, é a narrativa que se usa. Então, assim, tomar cuidado. Né? Acho que essa é uma mensagem positiva. E Zé, você, do ponto de vista do que tem sido discutido, né? O governo do Estado de São Paulo tem feito algumas ações. Eu queria que você falasse um pouco da visão de vocês, produtores, né? Da entidade dos produtores sobre isso. Você tem achado que realmente a gente tem tido uma melhora aí nessa questão, ao longo pelo menos no nosso estado aqui, né? Sim. E qual que é a sua opinião sobre isso hoje em dia, né? Como é que os produtores estão vendo isso? Não, ótimo. O que tem sido muito discutido é que a legislação federal, ela traz alguns riscos em cima da legislação estadual, principalmente nessa questão possessória. Aí eu vou usar de novo a questão dos incêndios, né? Porque aquela área que foi incendiada, que foi passível de um incêndio, ela tem o risco de desapropriação. Tá? Se for comprovado que aquele incêndio foi na normativa ou litigioso, incêndio litigioso, né? E aí ela fica passível. Então isso é um risco para o nosso negócio gigantesco.
Então, aí como que a Orplana e as associações fazem? Aí nós vamos com os deputados e com os senadores. A gente senta lá e fala assim, ó, isso aqui não pode acontecer desse jeito, pelo amor de Deus, olha que insegurança jurídica. Primeiro, não sou eu que coloco fogo. Segundo, explica tudo. Não só para cana, tô falando para qualquer atividade. Né? Pode ser milho, pode ser seringueira, pode ser eucalipto, o que for. Né? Então, ele tem esse risco hoje dentro da legislação federal. E o que aconteceu? Né? Tem uma normativa, uma colocação do STF, através do ministro Flávio Dino, que quer, como se dizer assim, o Estado não está operando, né, de forma séria isso, o Estado não está... O Estado que eu digo, o Estado brasileiro, né? Então, nós que vamos cobrar isso do Estado, o STF que vai começar a cobrar isso do Estado, que foi uma discussão política muito forte também sobre esse tema. Então, é um tema que ele entra junto no STF, é um tema que entra... E aí vocês imaginam a cabeça do produtor para entender isso. O produtor não entende. Para ele, hoje ele tem um discernimento maior do que o STF faz, do que a legislação faz, do que, sei lá, um processo, uma lei tem a capacidade de fazer, mas para ele ainda mistura muita coisa na cabeça. Ele fala tudo como lei, e ele coloca tudo como o Estado, como o presidente da República, como isso que está acontecendo. Então, às vezes a gente precisa saber com quem a gente precisa atuar e como atuar. Então, assim, no caso específico, por exemplo, de uma lei, precisamos atuar com os deputados e com os senadores. Então, nós precisamos ir lá com eles barrar. Então, eles que são os nossos representantes, eles que têm que nos auxiliar com isso. E aí, através das organizações, né, que nós temos, não só a Orplana, mas o IPA também, que é o Instituto Pensar Agro, e outras entidades que compõem o IPA, a gente, junto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, a gente consegue resolver muita coisa. Porque muita coisa mesmo, gente. Então, nós estamos falando aqui do caso possessório, que tem esse risco através de incêndio, mas no estado de São Paulo, por exemplo, mesmo que o secretário e o governador dão um direcionamento de que, não haverá autuações para aqueles produtores que não forem comprovados que ele que atirou fogo ou que o problema foi dele, acontece e vem a autuação, entendeu? Porque isso muitas vezes não vem do secretário ou do governador, vem de baixo, vem da equipe, né? Então, e aí você entra muito no aspecto do viés político também, você tem outros viés que falam assim, não, eu não quero nem saber, eu vou dar uma autuação aqui, vou dar canetada, eu não quero nem entender o que o secretário, o que o governador, eu sou, né, eu sou concursado aqui, eu vou fazer, o meu trabalho é esse. Então, a gente tem esse problema também. Então, às vezes, dentro de uma entidade, você ter pessoas trabalhando totalmente diferente do pensamento do governo. Então, aí é um outro problema, e está acontecendo. Só que, volto a dizer, com uma sociedade organizada, com organizações, com associações, a gente consegue blindar isso. Consegue blindar tudo? Não. Não é fácil blindar tudo, porque a gente precisa de provas, a gente precisa de construção. E o melhor modelo é a gente se preparar para tudo isso antes. Só que a gente volta lá no primeiro item nosso. A insegurança jurídica, ela muda a regra. Não tem jeito de você preparar para uma coisa que você nem sabe que ia acontecer. Então, não dá para cobrar isso do produtor. Né? E muitas vezes a gente precisa do apoio da sociedade. Por isso que comunicar é importante, mostrar o que está fazendo é importante, demonstrar para as pessoas ter os trabalhos, né, de comunicação nas escolas, em tudo, para que isso aconteça e traga para a sociedade o trabalho que o produtor faz, de trazer comida. E se a gente tiver que comprar fora, gente, a comida vai ser muito mais cara. É melhor a gente comprar de casa. Tem aqui, tem tudo aqui no Brasil. Então, vamos estimular a produção para que o preço seja menor, né? E a gente consiga ter todo esse desenvolvimento aqui dentro. Então, o trabalho da Orplana, junto com as associações, é muito forte nisso. Né? E não só nessa questão possessória, pulverização aérea, que é uma outra discussão grande. Vai proibir pulverização aérea no município XPTO.
Bom, se vai proibir, então, aí não pode usar os controles, por exemplo, de maturação de cana. Vai ficar mais caro para produzir cana. Ficou mais caro para produzir cana, várias usinas não vão querer produzir cana ali perto. Aí vai tirar uma usina. Aí se tira a usina, são 2.000 empregos. Entendeu? Então, assim, uma coisa puxa a outra. Não estou falando para a gente ser refém de uma atividade econômica sem regramento. Não é isso. Claro. Mas é levar em consideração todos os riscos e saber como que a gente pode lidar com isso e, principalmente, o produtor ele está ligado a uma associação, a uma entidade, a um sindicato, ao que seja. Ele precisa. Sozinho, ele não vai conseguir. Perfeito. Sim. Gente, eu tô cheia de assunto aqui para falar com eles. Tem trabalhista. Eu queria trazer milhares de assuntos, mas eu tenho certeza que vai ficar para um próximo podcast específico sobre esses assuntos, que eu acho que a aplicação aérea é uma questão muito forte, que tem vindo muito forte em alguns estados, como você falou. Sim. Eu acho que a questão trabalhista tem Também. mil temas dentro dessa área que a gente podia falar para o produtor de cana. Então, eu queria falar para vocês que eu vou ter que... Tributário, reforma. Eu vou ter que encerrar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para o produtor, dentro desses temas que a gente trabalhou hoje. William, eu queria começar com você. Claro. Eu vou deixar uma mensagem que... Vou dar uma boa notícia, né? Que a legislação ela vem evoluindo para atender os desafios do agronegócio, né? Não é fácil, mas eu acho que a gente vale engrandecer também o trabalho da frente parlamentar, né, do agronegócio. Tem feito um ótimo trabalho, é representativo, precisa, né? A gente tem que olhar esse viés político, sim, não dá para passar desapercebido, é importante. E a boa notícia é que os mercados também, eles têm olhado a dor do produtor. Então, a legislação, né, mercado bancário, mercado de capitais, a legislação em si, e a construção que nós tivemos desse olhar do agronegócio, que é exatamente, eu não tenho só uma relação agora homem e terra, eu tenho um arcabouço gigantesco de profissionais, de parceiros, né? Aqui é um braço do agronegócio, que a gente está levando informação, isso está dentro da cadeia do agronegócio. Então, o Brasil tem evoluído. Hoje nós, por exemplo, é uma vitória a gente parar para olhar e falar assim, puxa, eu tenho um contador específico para o agronegócio. Isso é muito bom. Olha, eu tenho um advogado específico para o agronegócio. Olha, eu tenho uma associação específica para aquela atividade, para aquela produção. Então, acho que não se sintam sozinhos, né? Nós estamos aqui, no geral, porque amamos, né, o agronegócio, amamos o que eles fazem e para auxiliá-los de verdade. Perfeito. Mas eu acho que você deu sua mensagem de falar para os produtores que é importante a questão de se associarem-se, né, às associações para terem essa ajuda jurídica, esse suporte técnico, né, tudo que as associações hoje oferecem. Eu queria que você desse essa mensagem também. E fundamental isso, né? Não só na cadeia da cana que a gente representa, mas na cadeia do café, da laranja, enfim, de N cadeias, onde vai representar as suas dores, né? Os seus anseios e, claro, novamente também, como o William comentou, fazer menção à frente parlamentar da agropecuária, do agronegócio, que trabalha incessante, que a gente está lá em Brasília todo mês também trabalhando, as coisas também não nascem do nada, né? A gente também precisa estar falando com os deputados, fazendo eventos lá em Brasília, mostrando a voz do produtor para que ele esteja sempre conectado conosco, trazendo aí os nossos anseios. Para nós também, a questão da comunicação sempre é um desafio, né? A gente sempre fala disso. Então, se você tem um parente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, gente que está um pouco mais afastada, muitas vezes, do agronegócio ou do ambiente de produção, fala com ele, explica mais sobre ele, explica sobre o agro, fala para ele vir para o interior do Brasil, para ver isso, para trabalhar com isso, né? Para estimular e para mostrar para ele tudo isso, para que a gente não tenha nenhum viés ou nenhuma questão política que envolva o seu discernimento e o que ele acha do agro. Eu acho que é importante ele conhecer, as pessoas conhecer, não só os próprios brasileiros, mas o mundo como um todo. Perfeito. William, obrigada pela participação aqui hoje. Um Zé, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço a você também que acompanhou a mais um da CanaCast. Bom, esse e outros episódios você vai encontrar no nosso canal do YouTube, então acessa lá, e no nosso Spotify, no nosso canal do Spotify. Bom, e para ficar por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br. Até a próxima!